Alô, boa tarde. Olha, meu nome é Valquíria, então, como vocês estão vendo ali, e a gente vai falar um pouco sobre a redação do Enem. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Eu sou professora do Objetivo, né, como vocês sabem, e o Enem, ele tem umas regrinhas especiais, né? Na verdade, alguma coisinha diferente, por exemplo, de vestibular de FUVEST. Então vamos ver, né? Essa história de proposta de intervenção, como é que funciona isso, né? Agora eu queria saber de vocês, se vocês têm um sonho de ingressar numa universidade, não é? Especialmente uma universidade federal, né? Enfim, se você tem esse sonho, você vai ter que atravessar essa ponte. Não tem como fugir disso. Você vai ter que fazer a redação. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. O Enem, assim como os outros vestibulares também, eles estão buscando os leitores. Nós estamos no século 21, certo? Que é o século da informação. Nunca houve tanta informação. Nós somos bombardeados pelas informações o tempo inteiro, não é? Então, o profissional, que vai ser um profissional de sucesso, vai ser o profissional bem informado, tá? Então, no mínimo, um leitor. Você sabe que essa história aí de revolução, como chama? Bom, enfim, essa quarta revolução industrial que vem vindo aí, né? 4.0, não é isso? Gente, provavelmente vocês vão trabalhar em alguma coisa que ainda nem existe. Você vai ter que se atualizar o tempo inteiro. É por isso que as universidades estão buscando os leitores. E eles avaliam se você é um leitor ou não só nas questões lá do vestibular, né? Porque você já imaginou, gente, o Enem é uma prova física, psicológica. Você já imaginou você ficar 5 horas e meia sentado e é assim, um texto, uma questão. Um texto, uma questão. A pessoa que não está habituada à leitura, quando chega em 2 horas de prova, já não aguenta mais. O cara está vesgo. Por quê? Lê o texto e lê as alternativas. Lê o texto, lê as alternativas. Virou a página, não aguenta mais, ainda tem mais um texto desse tamanho e mais alternativas e mais 2 horas e meia de prova. Então você vai ter que treinar. Você vai ter que estar preparado, em primeiro lugar, para ler. E existe uma coisa, tem um historiador chamado Paul Johnson. Eu sempre lembro esse historiador, porque ele disse uma vez que o escritor é alguém que transborda o que ele tem dentro dele para o papel. Então você entendeu por que a leitura tem a ver com a redação? Ninguém vai transbordar nada para o papel se não preencher, você percebe? Então a gente tem que ler. Olha, na redação, vamos ver? Então eles vão avaliar sua capacidade de leitura e a sua capacidade de escrita. E a capacidade de leitura, ela já começa porque a gente tem uma proposta de redação. Você vai ter que entender o tema, né? Se você não tem capacidade de leitura, você não faz o que é para fazer, não é verdade? Então, e além disso, eles te dão uma porção de textos que vão te dar informações sobre o assunto. Isso é legal. Porque, por exemplo, você não sabe nada do tema que eles pediram, mas eles te dão textos que vão te dar subsídios para argumentar, né? A única coisa é que você não pode ficar só naqueles textos. Eles vão querer saber se você tem capacidade de leitura do mundo, se você tem conhecimentos que vêm de fora daqueles textos que eles estão te dando.
tá? Então, é capacidade de leitura dos acontecimentos, não é só leitura não. É relacionar os acontecimentos com uma coisa, com outra, né? Fazer relações das aulas que você já teve na vida, o que o professor falou de biologia, o que o professor falou de história, né? O que cada um deles disse, de repente você pode associar ao tema. Então você não pode ficar só nos textos que eles te dão ali como informação. Muito menos copiar partes daqueles textos. A sua redação vai ter que ter 30 linhas, tá bom? Sua redação vai ter que ter por volta, né, de 30 linhas, tá? Aí, o que acontece? Se você copiou parte do texto, eles vão descontar aquelas linhas, tá? E vão considerar o resto da redação. Dentro dessas 30 linhas, o Enem não exige que você coloque título, tá? E se você colocar, ótimo, não tem problema, só que eles vão contar a linha do título. Normalmente a gente põe o título, pula uma linha para começar a redação. Mas eles vão contar desde o título as linhas para as 30 linhas. Então, se você sabe que você escreve pouco, põe título, né? Porque aí já conta lá com algumas linhas a mais, tá certo? Muito bem. E agora, se você vai prestar Enem e vai prestar FUVEST, eu sempre aconselho a pôr título, tá? Porque o Enem não liga para o título. Se você puser, não faz mal. Se você não puser, tudo bem. Mas a FUVEST liga, tá? Então, já que você vai prestar outros vestibulares também, põe sempre título, que aí você corre menos risco de errar na hora. Ai, meu Deus, aqui eu ponho ou não ponho o título, né? Mas também tem o povo que esquece o título. Se for Enem, tá ok. Não precisa se preocupar, tá certo? Muito bem. Então, eu estava falando que se você copiar, né, parte lá dos textos, né, que eles te dão, eles vão, imagina, descontar aquilo. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que compreender o tema, vai aplicar aquilo que você compreendeu, né? Ai, gente, vamos. A gente podia se vingar. O que vocês acham? Vamos? Grita aí, vai. Você está atrapalhando vocês ou não? Não tá? Ah, então tá bom. Então não precisa se vingar. Então, o que eu ia dizendo aqui, né? Você vai compreender o tema, isso tem a ver com a sua leitura e esses assuntos todos que você vai trazer relacionados ao tema, que são de fora, também tem a ver com leitura, não é verdade? E aí você vai organizar tudo isso no desenvolvimento desse tema lá no texto. Então você vai selecionar, organizar, interpretar, enfim. Vamos a uma coisa mais prática. Nós temos aqui o tema de redação do Enem de 2017. Alguns já devem estar por dentro, porque foi aquele que falou das pessoas com deficiência auditiva e foi um susto. Ninguém esperava. Quem é que lê sobre isso se não tem uma pessoa, né, com uma deficiência auditiva assim próxima? Puxa, o que eu vou imaginar para ajudar uma pessoa com deficiência auditiva a estudar, né? Mas eles te deram lá alguns textos e aí você nem imagina. A gente achava que os alunos iriam mal, que não teriam uma nota 1000. Você sabe que a nota é 1000, né? No Enem. Então, pois teve. E aí você fala, não é possível que isso aí foi aluno adolescente, jovem. E sim, tá? Alunos de 17 anos escrevendo de uma tal maneira. Olha, surpreendente. Mas sabe por quê? Porque tem treino. Porque tem leitura, tá certo? Então, olha só. Nós tínhamos aqui essa seguinte proposta de redação, né? A partir da leitura dos textos motivadores, que são aqueles textos que eles dão, os textos normalmente têm gráficos, dados estatísticos. Você pode usar os textos, mas assim, você não copia. Você diz o que o texto está falando, só que em outras palavras. Você diz, olha, segundo pesquisa do INEP, né, sei lá, dá os dados estatísticos que tem lá na pesquisa. Os textos estão lá para você usar.
mas não para copiar, tá certo? Muito bem, então a gente tem lá, a partir de da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então aí é que eu falei, você não pode ficar só no texto motivador, né? Redija texto dissertativo argumentativo. Cara, o que é isso? Um texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa, ninguém vai contar história. E eu sei que a grande maioria das escolas por aí, quando pede redação, pede narração. Então você já está acostumado a contar história. Não, não é o que eles querem. E o que é, afinal, um texto dissertativo argumentativo? Você vai ter que ter ideias sobre aquele tema, tá certo? E o que é que você vai fazer com a sua ideia? Você vai ter que convencer o leitor. Ah, professora Valquíria, então eu posso escrever em primeira pessoa? Eu vou dizer para você que um texto, para convencer o outro, tem que ser em terceira pessoa. É muito mais convincente quando você diz assim, as pessoas com deficiência auditiva têm direito à educação, do que dizer, eu acho que as pessoas com deficiência auditiva têm que ter acesso à educação. Tá? O eu acho, eu penso, creio que... Isso deixa o seu texto sem poder de convicção, sabia? Se um dia você quiser ser advogado, aprenda isso. Nunca fique falando eu acho, eu penso, eu acredito. Olha, você já imaginou um advogado dizendo eu acredito que o meu cliente seja inocente? Imagina, seria muito mais convincente se ele chegasse lá dizendo meu cliente é inocente. Afirme direto as coisas, não use a primeira pessoa, tá? Porque você vai ter que convencer o seu leitor, e o seu leitor, por acaso, é o seu examinador, não é? E como que eu vou convencer o leitor? Eu vou ter que trazer informações. Aí é que tá, seja daqueles textos que eles deram como motivação, seja da minha experiência de observação da vida, tá? Informações, exemplos, tá? Posso até ter alguns trechinhos de narração, tá? Mas é só um trechinho, tá bom? Não pode a narração ter maior número de linhas do que a sua exposição de ideias, tá bom? Então, meu conselho para você é não esquece. Nem põe trechinho de narração, vai que você se entusiasma na narração e aí você acaba perdendo a oportunidade de ir bem na redação, né? Mas você pode citar exemplos, depoimentos, tá? Você pode fazer citações, desde que você diga, olha, segundo fulano, e coloque entre aspas, tá? Aí você pode fazer, colocar fatos, né? Os dados estatísticos que eles te deram, mas diga sempre qual é a fonte do dado estatístico, tá? Muito bem, então da onde veio? Segundo o INEP, segundo o MEC, né? Em pesquisa realizada no ano tal, né? Você põe sempre a fonte desses dados, desses fatos, né? Outra coisa então, olha, voltando à proposta de redação. E aí, além dos textos, você chegou lá e tinha tudo isso aqui. A partir das leituras dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo em modalidade escrita formal. Cara, não me vem colocar gíria. Longe disso, eu não acho que você tenha que ficar procurando palavra no dicionário para colocar no meio da sua redação, porque aquilo também não faz parte do seu cotidiano e aí, de repente, você vai e coloca uma palavra num lugar errado, né? Então, não, vá com o seu linguajar, mas sem a gíria, o seu linguajar formal, né? Outra coisa, bom, então, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema... Opa! Sobre o tema, para, tá aqui o negócio, tá certo? Você vai lá e grifa, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Apareceu lá o sobre o tema, você acorda, vai lá e grifa. E o que é que você vai fazer com esse tema, cara? Você vai usar todas as informações que estão no tema. Olha lá.
Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Sabe o que você faz? Você grifa o que é importante. Tira o para A. Desafios. Formação educacional surdos ou de surdos no Brasil. Você vai ter que abordar isso, tá? Os desafios, os problemas que as pessoas com deficiência auditiva vão enfrentar para entrarem numa escola. E aí você vai ter que identificar os problemas e vai ter que arrumar uma solução, tá bom? Então, olha só, a partir do momento, então, que você tem a sua proposta de redação e já identificou o tema, então aí você vai arrumar o problema. Qual é o problema? Então eu tenho aqui desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O problema é que eles não frequentam escola. Por quê? Tem escola preparada para eles? Não tem. E aí? Então eu vou ter que colocar já os problemas na cara. E aí sim eu vou fazer a minha tese. A minha tese vai ser o quê? Aliás, eu vou ter uma tese e já vou montando o esquema da minha redação. O Enem quer ver o seu esquema. Como assim? Olha, a tese, se você tiver como fotografar a tela, aqui está o pulo do gato para você. Você vai escrever sempre as suas redações nesse esquema, tá? Olha lá, primeiro a tese. O que tem a tese? Ela aponta um problema e já no parágrafo inicial da tese aí, você já vai colocar a sugestão de uma solução, tá? Então não é um parágrafozinho, uma frase. A tese não é uma frase. A tese é um parágrafo com um problema e já uma sugestão de solução, tá certo? Então, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva têm dificuldades para ingressar no estudo regular, né? O governo deve tomar medidas, né, para evitar que essa situação continue, enfim. Tá? Eu posso nem citar o governo, eu digo, é necessário, né, que se faça algo para promover, né, a educação dessas pessoas, até porque você sabe que você no Enem não pode ir contra os direitos humanos. E os direitos humanos dizem que todo mundo tem direito à educação. Então não me venha nem para fazer graça, porque os corretores, os examinadores, eles não estão brincando lá. E aí você de repente fala, porque então você já vem com ideias do tipo, deve-se detectar o problema da deficiência auditiva ainda durante a gestação e eliminar esse indivíduo. Né? Então você está falando que tem que matar o cara porque ele é surdo, não é? Então esse tipo de coisa não pode, tá? Muito bem, ou seja, o que vá contra os direitos humanos. Bom, aí está a sua tese, ó. Quer ver? Vamos ao esquema. Eu vou colocar um parágrafo de causa, um de consequência e a minha conclusão. Eu dei o problema, causa, consequência, conclusão. Mas e se eu não tiver causa e consequência necessariamente? Eu posso colocar causa e conclusão com uma solução para o problema, tá? E se você for começar a treinar a redação, pegue essas redações dos outros anos, sabe? Você procura na internet, tem redações do Enem, temas, né? E começa a encaixar nesse esquema. Faz uma tese, já põe o problema, aponta a solução. Aí você vem com a causa, consequência. Mas eu tenho muito para dizer. Pode colocar causa, consequência, tudo bem, tá? Não precisa necessariamente ter 3, 4 parágrafos a sua redação. E cada parágrafo também não é de uma frase, tá? Você tem aí que ter um encadeamento de ideias, né? Muito bem, então vamos lá. Olha, na tese, o que a gente tem? A formação educacional de surdos encontra no Brasil, isso é um comentário, não é nada do que tinha aqui. Não, aqui é sim, desculpa. Isso aqui é a tese de uma redação nota 1000, de uma menina do Piauí de 17 anos. Olha como ela começou. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Ela já detectou o problema, você percebeu?
né? Detectou. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, isso tinha lá nos textos motivadores, tá? Os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação. Veja, ela já está apontando uma solução aí. Alguma coisa tem que ser feita, tá? Uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, quer dizer, aviltado, ofendido, eles não têm esse direito, né? E aí, ai, professora, mas eu nem sabia o que era vilipendiado. Então, você sabe como é que essa menina tem esse vocabulário? Ela procurou palavras no dicionário antes de ir lá fazer a redação? Não, é leitura. A leitura, ela já traz a estrutura de bons textos na sua cabeça. Ela te traz vocabulário, né? Quando você lê alguma coisa e você não entendeu tal palavra, não deixe passar. Você vai lá, grifa. Aí você vai procurar o significado daquela palavra e você já leu uma vez, leu quando você grifou, aí você vai procurar no dicionário, você vai ler de novo aquela palavra, e aí você vai e anota do lado. Cara, com certeza você vai trabalhar a sua memória para gravar aquele vocabulário. E vestibulares adoram questões de vocabulário. E mais, às vezes, você nem se lembra do significado daquela palavra. Mas já aconteceu com vocês de alguém chegar perguntando assim: ah, como que escreve tal palavra? E você, então, peraí, deixa eu escrever. Já aconteceu isso? Sabe por quê? É memória visual. Então, quando você encontra uma palavra e não sabe, vai procurar no dicionário, não deixa passar. Ela vai fazer parte do seu vocabulário dali para frente, tá? Bom, enfim, ela chegou aqui e disse, né, que os surdos, olha outro problema, não estão cumprindo os direitos humanos para eles. Eles estão tendo seu direito à educação vilipendiado, não é? Confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, onde tinha isso? Lá nos textos que eles deram, tá? Que assegura a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. Não interessa se tem uma deficiência visual e, às vezes, você aí é míope, você também tem deficiência visual. Não é verdade? Então, não é porque você é míope que você não tem direito à educação. E a pessoa tem uma deficiência visual, uma auditiva, ou sei lá eu que outra deficiência, ela também tem direito. Não é verdade? Muito bem, então já citou direitos humanos, apontou o problema, não é verdade? E aí, em seguida, nós temos a argumentação. Como é que ela vai começar? Olha o esquemão. Fotografa, criatura, fotografa. Porque olha como ela começa. Em primeira análise, então é o primeiro parágrafo, ela vai começar a colocar causas. E ela, então, coloca em primeira análise, você poderia colocar em primeiro lugar, primeiramente, tá certo? Muito bem. Aí, aquilo que eu grifei faz parte da coesão do texto e eles avaliam coesão. Eu disse para vocês que o Enem quer ver o seu esquema. O esquema que você preparou para o seu texto, tá? Então, em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Isso porque, veja, não é um parágrafo de uma frase, né? Isso porque poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como à capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de Libras. O que são essas Libras? Libras é aquela linguagem, língua brasileira, sabia? Libras é aquela linguagem para pessoas com deficiência auditiva. E sabe qual foi o grande erro aqui desse vestibular, desse Enem? Um monte de gente colocou que eles precisavam de ensino de braille. Braille é para cegos, não é? Enfim, aí, segunda a Libras, então, segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino.
Dessa forma, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta a universalização desse direito social tão importante. Primeiro parágrafo, ela vai para o segundo, olha o esquemão dela. Em segunda análise, né? Eu posso, não preciso colocar lá em primeira análise, em segunda análise. Eu coloquei lá em primeiro lugar, posso colocar aqui em segundo lugar, né? Consequentemente, né? Não posso colocar consequência aqui, então consequentemente. Não, mas aqui não é consequência, ela colocou tudo causa, então tudo bem, esse foi o esquemão dela. O preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Essa forma de preconceito não é algo recente na história da humanidade. Ainda no Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte. Da onde ela trouxe isso? Conhecimento dela. Ela ouviu isso em aula de história, tá certo? Então ela está citando dados estatísticos, mas ela não ficou só naqueles textos que foram apresentados. Ela está trazendo conhecimento, né? Muito bem. E aí então, cadê? Tá, eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de penhascos. O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera, reflete, tá? Se espalha e, não é? Reverbera na sociedade atual, calcada na ética utilitarista que considera inútil. Aqui tem um erro. Mas, gente, olha o texto dessa menina. Ela cometeu um errinho? Imagina, nota 1000. Até 2 erros você pode cometer, sabia? Então, aqui, ó, olha o errinho dela, ó. Calcada na ética que considera inútil pessoas? Não, que considera inúteis, né? Pessoas que aparentemente menos capacitadas têm pouca serventia à comunidade, como é o caso de surdos. Então, isso é uma mentalidade utilitarista. Ah, esse cara não serve para trabalhar, ele não serve para isso. Então, mata, faz que nem lá na antiguidade, né? Joga de um penhasco, e não é assim, não é? Então, a gente é que não conhece, a gente é que tem preconceito em relação a essas pessoas, porque existem pessoas com deficiência auditiva que são muito bem-sucedidas, que fizeram um curso superior e que se viram muito bem na vida, tá? Então a gente tem uma ideia de uma deficiência que limita demais a pessoa, limita, é claro, mas nem tanto, né? Então, olha só, os deficientes auditivos, desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade intelectual. Muita gente acha que porque aquele cara, né, como ele não ouve, ele não consegue falar, né? Então, já acha que o cara tem uma deficiência intelectual, e não tem. Ele é extremamente normal no raciocínio, tá? Muito bem. Os deficientes auditivos, desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade intelectual, sendo excluídos pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente o acesso à educação, mas também a posterior entrada no mercado de trabalho. Lógico, né? Para todos nós, você não estuda, você vai ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Você imagina, então, uma pessoa com uma deficiência auditiva que não estudou, né? Que chance ela vai ter? E ela vai ter que pagar as contas dela, porque pai e mãe não duram para sempre, né? E aí, vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que ser independente. E o Estado, a sociedade, negam isso a essas pessoas, né? O seu sustento. Olha lá agora, a conclusão. Nesse sentido, urge, então é urgente, né? Urge que o Estado, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos. Gente, você viu? Ela não colocou assim, é necessário que o governo resolva esse problema. Como? Como vai resolver? Tem que desenvolver, então tem que mandar recursos ao Ministério da Educação, tem que construir escolas, não é verdade? E a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino
comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Então, como é que é? A gente vai ter que ter aqui a intervenção do Estado, mandando recursos, capacitando profissionais, não é verdade, para trabalhar. Não adianta mandar recurso para a escola se não tiver quem trabalhe, quem entenda e ensine essa linguagem aí das Libras, não é verdade? Muito bem. E aí, olha só, quanta sugestão ela está dando nesse final, certo? Tá. E aí que eu me perdi, né? Garantido constitucionalmente. Outros sim, né? Então, assim, né? Continuando, ONGs devem... Olha, ela não ficou só no Estado. Quem pode ajudar? ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva, né, de entendimento. Eles não têm deficiência intelectual, tá certo? A capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, poderia trabalhar, produzir, não é verdade? Como fosse concedido a esse o direito à educação e à equidade de tratamento, que é a igualdade, né? Por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos. Gente, nota 10. Aqui então está o nome dela, Yasmin Lima Rocha, 17 anos ela tinha aqui no Piauí, tá? E é com esses caras que você vai concorrer. Então, você quer? Eu perguntei no início se você tinha o sonho de ingressar numa universidade, uma federal. Então, corra atrás. O que você vai fazer? Como eu te disse, comece a pegar essas redações que tem aí na internet e comece a treinar. Além disso, comece a ler para ter conhecimento. A conclusão, isso é importantíssimo, ela tem então agora uma exigência do Enem. Você tem que ter, na conclusão, uma proposta de intervenção. Então, já detectamos um problema e o que a gente vai fazer com ele? Olha, isso aqui também, gente, fotografa esse negócio. Deixa eu completar aqui o ciclo, você fotografa uma vez só. Eu tenho que saber o que fazer. É o governo que vai mandar dinheiro, é a ONG que vai exigir que tenha uma lei para capacitar professores, né? Enfim, o que eu vou fazer para solucionar o problema? Quem vai fazer? Né? Além de quem vai fazer, como vai fazer? De onde vêm os recursos? Né? E aí, qual o efeito que isso vai causar na sociedade? Agora, você junta tudo isso detalhando. Eu posso detalhar apenas uma dessas propostas. O que fazer, eu posso detalhar o quem vai fazer, ou eu posso detalhar tudo, tá? Mas tem que ter um detalhamento. Tem que ter uma proposta de intervenção só? Não, você pode ter 2 parágrafos de intervenção, mas eles vão considerar apenas um na sua proposta de intervenção, o que esteja mais completo. Que tenha tudo isso aí, ó, tá? Olha só, o que fazer, então? Ensinar Libras nas escolas é uma possibilidade. Capacitar professores, colocar pessoas bem-sucedidas com deficiência auditiva em evidência na mídia. Então, um cara que pode ser o mocinho da história, né, de uma novela, sei lá o quê, mas ele tem uma deficiência auditiva, por que não? Né? Fazer campanhas contra o preconceito, né, na mídia. Então, olha, quem vai fazer? Eu vou ter que colocar lá o governo, eu posso colocar a prefeitura, eu posso colocar o governo do estado, eu posso colocar o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, né? Eu posso colocar as ONGs, a mídia, as escolas, o que as escolas podem fazer, né? Promover a interação entre os alunos através de jogos, né? Com famílias, enfim, incluindo essas pessoas com deficiência. A família vai fazer o quê? Né? Muito bem. E aí, olha só, nós temos também o como. Como que eu vou fazer? Eu vou criar leis que instituam o ensino de Libras para todos os alunos como segunda língua? Eu vou aumentar a carga horária nas escolas para que isso aconteça? Eu vou capacitar professores? Mais ainda,
Será que se a gente colocasse o ensino de Libras como uma terceira língua, que a gente aprende o português, o inglês, vão aprender Libras? Pronto, você inclui as pessoas que falam essa língua, é ou não é? Todo mundo, o cara vai trabalhar, mas ele vai se comunicar por Libras e todo mundo vai entender e vai se comunicar com ele também, certo ou não? Então, o que fazer? E aí, então, nós ainda temos, né, o efeito. A gente vai ter maior interação do deficiente auditivo na sociedade, diminuição do preconceito, maior capacitação da pessoa com deficiência auditiva, certo? E mais, agora, coisas que eles colocam lá para vocês saberem. Olha só, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Sabe por quê? Porque tem gente que escreve tudo a lápis, depois vai escrevendo a tinta por cima e aí vai apagando e fica um horror para ler. Você quer fazer o rascunho, faz lá e faça a tinta um trabalho bonito, com uma letra legível, né? O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou das questões, viu? Que estão lá, sabe as questões no caderno de questão? Também não pode copiar de lá, tá? Ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção, tá? E mais as formas elementares de anulação. Prova assinada. Nunca coloque o seu nome dentro da redação e nem assine a sua redação. Porque eles consideram que você combinou com algum corretor que na hora que ele pegar a sua redação ele vai te dar 1.000, entendeu? Você não pode, eu fulano de tal, não. Nem assine, nem coloque suas iniciais, tá? Desenho. Tem gente que bota desenho, sabe, no meio e tal. Esquece. Os caras não estão brincando, eles querem ver como você escreve, né? Número isolado no corpo do texto. De repente tem um número lá do nada, na linha do lado, na margem. Cara, eles também acham que isso pode ser um código com algum corretor. Não pode, tá? Eu estou falando um número, nada a ver. Lógico que se for um número dentro da sua redação, tá ok. Sinal gráfico que não faz parte do texto escrito. Tem umas redações que o cara escreveu pouco e bota um ponto de interrogação assim embaixo, né? Esquece, não põe nada, né? Casos de anulação proposital. O cara escreveu e depois botou um X em cima anulando. Ninguém vai ler, né? Texto ilegível. Começa a treinar essa sua letra, hein? Texto ilegível. Texto em língua estrangeira com trecho de 7 linhas ou menos em língua portuguesa. Não é prova de espanhol, não é prova de nada, tá certo? A não ser de português. Então, você não vai colocar nada em língua estrangeira aqui. Fugir ao tema, é como eu falei, de repente você tem que falar sobre a educação de surdos e você começa a falar da deficiência na educação do país, que os jovens acabam abandonando a escola e você não fala do problema ligado aos surdos, né? E depois nós ainda temos mais, sei lá, você começa a falar só da dificuldade do surdo na vida e não fala da inclusão na escola. Isso é fugir ao tema, tá? Então você não cumpriu o que era para fazer. E apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Sabe o que acontece? O cara acaba a redação e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou então ele coloca: sabe, senhor corretor, eu sei que o senhor vai me ajudar, porque eu preciso entrar na faculdade. Cara, não tem nada a ver, não coloque recado. Não pode, certo? Muito bem. Sim, eu posso. Você pode. A diferença entre o indivíduo de sucesso e o de insucesso não está na sorte. Ninguém entra num vestibular ou entra numa faculdade por sorte. É competência. Mas a competência você pode adquirir, né? A competência depende das suas escolhas. Quem você escolhe ser? Você quer ser o mais um que está prestando lá um Enem? Ou você quer ser um cara que concorra com essa menina aqui, ó? Então você começa a ler e começa a tentar fazer redação todo dia, se possível. Pelo menos uma por semana. Procura os temas de redação dos vestibulares e manda ver, tá bom? Muito bem. Seja ousado. Faça acontecer a sua vida, tá bom? Então, gente, olha, eu acho que já deu o nosso tempo, mas eu vou ficar aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem vir tirar alguma dúvida, tá bom? E boa sorte para vocês, tá?